Boa noite, irmãos. O pastor Atos me convidou para contar hoje meu testemunho de conversão. Daí eu preparei uns slides para ajudar a minha fala. Bom, então, eu gostaria de começar com um versículo que é um versículo que tem me chamado a atenção por bastante tempo. Obrigada. E eu até citei ele quando eu escrevi meu TCC, e ele tem me acompanhado, então, vou ler para os irmãos. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, 11. Então esse é o versículo que eu gosto bastante, por isso que eu trouxe para os irmãos, e ele vai fazer sentido ao longo da minha história. Bom, então eu vou contar um pouco do processo. Eu trouxe algumas fotos, então, para ficar mais ilustrado. O processo, como que eu cheguei a me converter, né, um dia, como que eu conheci Jesus, isso. Então, começando, eu vou à igreja desde quando eu era um bebê. Vocês podem ver aí, ó, essa foto é da minha apresentação, de quando eu nasci. A Raquel está bem sentada ali no chão. Olha. E essa igreja verde é a Igreja Batista da Luz, né, que eu passei minha infância e adolescência. Bom, aí tem algumas crianças aí. A Raquel, quem viu a Raquel aqui? Aí, ó. Eu tô lá atrás, de blusa roxa. E aqui eu, petitinha aqui também. Então, assim, a minha infância foi toda na igreja, né? Eu tive muitos aprendizados e boas professoras, né? Aqui sentada nessa cadeira de blusa amarela é a tia Kátia. Aqui é a tia Tutu, ó, quem lembra da tia Tutu. E do lado é a irmã Irene. Também tem outras professoras mais pra frente. Então, assim, eu sempre fui aprendendo sobre quem era Jesus, né? Quem era eu também, né? Eu fui aprendendo que meus pais também, durante a gente fazia devocional em casa, né, eles sempre mostraram para mim que era a decisão, né, de me posicionar ao lado de Cristo era uma decisão particular, que eles não podiam fazer por mim, né. Então, quando eu fui criança, eu sempre fui aprendendo. Então, a gente escutava sobre as histórias da Bíblia, aprendia que todos nós nascemos com pecado, né, e estamos distantes de Deus por causa dos nossos pecados. Então, eu tinha essa consciência e ela foi se aprofundando, né, mas ainda não tinha chegado ao momento que eu me lembro, né, da minha conversão. Então aqui eu trouxe mais algumas fotos. Aqui eu participava também do Clube Oance, que é essas camisetas vermelhas aqui, ó. Aqui também eu e a Raquel. Então, provavelmente, nessa foto que eu tô sentada aqui, eu tinha 7 anos. E foi não nesse dia, né? Nesse dia não. nesse ano, né? Porque eu lembro da minha conversão quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu estava em casa e nesse dia eu estava bem incomodada, né? Acho que já era o Espírito Santo me incomodando. E eu lembro que, eu não lembro do dia no calendário, mas eu lembro da situação em si. Então eu lembro que meu pai estava no escritório dele e eu fui lá conversar com ele, falei para ele que eu estava sentindo, né? E a gente conversou, ele me mostrou na Bíblia. Naquele momento, então, eu considero que foi o momento da minha conversão, que foi quando eu entendi, né, que eu, por causa dos meus pecados, das coisas que eu fazia de errado, eu estava longe de Deus e que por mais que eu me esforçasse e tentasse ser fiel, eu jamais poderia alcançar a salvação por mim sozinha, né? Então, nesse momento, então, eu orei junto com meu pai, né? E eu considero que foi nesse dia que eu me converti. E eu trouxe alguns versículos que... Não lembro se na época eram esses versículos, porque eu era muito criança, mas assim, são versículos que pra mim são muito importantes. Ficou bem ruim, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12, que é um dos versículos que testificam, né, sobre a minha salvação e que tem me auxiliado. O outro, que foi quando eu considero, como eu digo, né, eu considero esse dia, quando eu conversei com meu pai, o dia da minha conversão, porque tem esse versículo também lá em Romanos 10,9, que diz, né, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nesse dia, né, que eu, no meu coração, acreditei que Jesus era o Senhor, Filho de Deus, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e eu também confessei, né. E depois desse dia em diante, né, eu fui crescendo, e assim, quando você cresce no lar cristão, é um pouco diferente, assim, é difícil você ver a sua mudança. Claro que a gente tem mudança, né, quando a gente se converte, mas meio que é uma rotina, sabe? Você vem pra igreja, tem umas fotos. Você participa aqui, por exemplo, a gente estava entregando folhetos, então você se envolve no trabalho da igreja, e assim, quando você também vira adolescente, você começa a ter mais consciência, né? E aí vieram alguns questionamentos, né, na minha mente, de dúvida da salvação, se eu realmente, né, tinha aceitado a Cristo de verdade. E eu coloquei essas fotos porque elas são importantes. Essa de cá, eu estou na Estância Esperança, que é um acampamento, né, do pastor Bill, que acho que a maioria conhece. E foi um lugar muito especial para mim também, para que eu pudesse
certificar da minha fé e manter a minha certeza que eu tinha sim feito uma decisão lá atrás e que ela estava sendo, que eu estava por esse processo, né, de santificação, processo de mudança, de se parecer mais com Cristo. E aqui também tem algumas professoras e aqui nosso trabalho também lá no Morumbi, aqui também na igreja Vida Nova. Todas essas etapas da minha vida foram muito importantes para que eu pudesse me manter firme ao lado do Senhor, né? E um grande desafio também foi quando eu entrei na universidade, depois da pós-graduação, que é onde a nossa fé é muito questionada, né? E um versículo, além daquele que eu citei no primeiro, né? Um versículo que sempre eu lembro, né? Quando a nossa fé está sendo muito atacada pelos professores que dão aula, né? Eu lembro desse versículo, que é: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então, às vezes, quando as crianças aí crescerem, forem para a universidade, escutarem lá que não existe uma verdade, que não existe apenas uma religião certa, então manter o que vocês aprenderam quando crianças, porque faz muita diferença. E é isso.